Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria partiu para a região montanhosa, dirigiu-se apressadamente a uma cidade da Galiléia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aos 80 a gente fica um pouco mais lento, então não se admire. O Evangelho de hoje, o de ontem mostrou Maria recebendo o anúncio do anjo. O Evangelho de hoje nos mostra Maria indo à casa de Isabel e seu esposo Zacarias, lá em Karen, uma viagem longa que naquele tempo se fazia a pé. E bonito que o Evangelho diz que ela entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. E o cumprimento dos judeus, dos israelitas, era Shalom, e ainda hoje é Shalom. Então, quando Maria disse Shalom, diz o Evangelho, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A criança pulou de alegria no seu ventre, e ela ficou cheia, e ela, Isabel, ficou cheia do Espírito Santo. Também João Batista ficou cheio do Espírito Santo um pouquinho antes. Foi o Evangelho desses dias, quando falou-nos de Zacarias. O anjo Gabriel diz a ele que aquele menino que haveria de nascer de uma mãe estéril, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então nós vemos aí Maria cheia do Espírito Santo, e basta para ela dizer Shalom, diga comigo juntos, Shalom, bastou a ela dizer Shalom. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e João Batista ficou cheio do Espírito Santo no ventre materno. Um pouco mais à frente vai dizer que a criança pulou no ventre de Isabel, pulou de alegria. Por quê? Porque João Batista ali, que estava pelo 6º mês, ficou cheio do Espírito Santo. As grandes graças da minha vida foram o meu encontro pessoal com Jesus e o batismo no Espírito Santo.
E me lembro muito bem, eu estava no curso de teologia, já no 4º ano, portanto no final daquele ano eu ia me ordenar. Mas tive uma doença esquisita, atrapalhada, eu tinha muita dor de cabeça, e os olhos não se fixavam, e com isso era muito difícil estudar, e eu precisava estudar, mas não conseguia. Quando chegou na proximidade do mês de maio, o superior do nosso seminário, Padre Antônio Charbel, disse: é melhor você sair do seminário, vá para Lavrinhas, que era o nosso seminário menor, para descansar, porque vai ser inútil você se esforçar. E eu fiz, e fui, e realmente eu fui trabalhar na horta. Todos os dias de manhã cedo, depois do café, eu ia para a horta e trabalhava até o meio-dia. Vinha, tomava um banho rápido, almoçava, descansava um pouquinho, e de tarde de novo, porque uma boa horta tem que ser regada de tarde. Lá estava eu regando a horta era grande, de tarde. Fui passando assim os dias, e perguntando a Deus o que é que Ele queria de mim, por que eu no último ano da teologia, nas vésperas da ordenação, aquela doença, e eu poderia ser ordenado. Tudo indicava que não. Mas eu perguntava para Deus, não contestava, perguntava, como é que era aquilo? E bonito, uma irmã salesiana, Nelsinha se chama, irmã Clara, isso, irmã Clara, era a dirigente do hospital em Piquete, cidade do Nelsinho. Ela veio a Lavrinhas por outras coisas, e lá me encontrou, lá ficou sabendo da minha situação, e disse aos superiores de Lavrinhas: é melhor que o padre vá para o hospital. E me levaram para o hospital, me entregaram um bom médico, o Dr. Vanderlei. Ele fez todos os esforços, muitos remédios, mas nada mudava. Quando chegou no mês de julho, a própria irmã Clara disse para mim: padre não, aliás, era seminarista, Jonas, está acontecendo em Lorena uma Mariápolis. Ela disse: eu nem sei bem o que é isso, só sei que as nossas funcionárias aqui do hospital foram e voltam toda noite muito contentes, dizendo coisas lindas a respeito do que está acontecendo. Por que o senhor não vai? O senhor não está fazendo nada? Eu quase cantei para ela, né? Você não está fazendo nada, você também, né? E lá fui eu. E muito bonito que quando eu cheguei no salão onde estavam acontecendo as conferências, o senhor que estava na porta pediu que eu não encontrasse, que eu não entrasse, porque estava sendo dado um testemunho. Então eu fiquei atrás da cortina ouvindo. Era justamente o que seria o dirigente daquela Mariápolis, que era um encontro importante para os folclorinos. Ele seria o dirigente, ele vinha do Nordeste para Lorena, mas no caminho ele pegou uma desidratação muito forte, teve que ser hospitalizado na Bahia, e o tempo passava, e ele perguntava para Deus, por que aquilo, justamente naquela hora? E a pergunta dele era a pergunta minha. Ele disse que não teve resposta, apenas o seguinte:
quando ele estava para sair do hospital, o número de pessoas que vieram para agradecer a ele, o que ele fez, ele disse, mas eu não fiz nada, eu somente estive com as pessoas. Mas as pessoas agradeceram muito por aquilo que ele fez. Estava ele agora ali, dando testemunho, e eu atrás da cortina, ouvindo aquilo. Era a minha situação. Eu perguntava a Deus, por que estava acontecendo tudo aquilo comigo? Numa daquelas noites, no Colégio São Joaquim, num dos quartos que me cederam, eu tinha um evangelho, apenas os 4 evangelhos. Eu abri o evangelho assim, em qualquer lugar, e caiu em Mateus 16, e os meus olhos bateram na pergunta que Jesus faz: e vós, quem dizeis que eu sou? Era uma pergunta simples, feito para os apóstolos, mas aquilo caiu dentro de mim com uma força total. Era Jesus dizendo para mim, Jonas, e você? Quem você diz que eu sou? Quem sou eu para você, Jonas? Eu não sei tudo o que aconteceu, porque foi muito intenso. Não é que eu não me lembre, é que foi muito intenso. Só sei que eu acabei de joelhos no chão, e de joelhos no chão, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei a minha situação para Jesus, e disse, eu não vou perguntar mais por quê, eu estou aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. E foi isso, e mais isso, e mais isso que eu fui dizendo para o Senhor, ali de joelhos, naquele quarto, próximo à mesa. Mas interessante, a partir daquele dia, eu me senti diferente. Mas depois que terminou aquela Mariápolis, daí que a força foi total. Eu continuava com muita dor de cabeça, eu continuava com os olhos faiscando, mas havia dentro de mim um entusiasmo, uma força, uma alegria. E eu tive a coragem de ir ao meu superior. Era aquele depois do padre de Bonis, como é que chamava? Não, depois dele. O que depois teve que sair do inspetor. Nós dois estamos esquecendo. Eu tenho 80, eu tenho direito de esquecer. Sim, é o de menos. Eu fui ao padre, que era o superior, e disse a ele, será que eu não posso me ordenar no fim desse ano? Eu já tinha a negativa. Eu estava tentando a positiva. O sim eu estava esperando. E para minha surpresa, o que não seria o normal, ele acabou dizendo, se você conseguir fazer os exames de primeiro semestre, porque você saiu do seminário no mês de maio, e fazendo os exames de primeiro semestre, passar, você pode ser ordenado no fim do ano. Você imagine a minha alegria. Dias depois eu fui me despedindo da irmã Clara, do médico, e voltei para o seminário, doente do mesmo jeito que eu estava, não melhorei nem um tiquinho. E agora disposto a estudar as matérias do primeiro semestre. Foram os meus colegas que me cederam os apontamentos deles. Estudei, não é uma coisa que não se faz, não é? Mas eu não tinha outro jeito, eu não ia conseguir estudar com os livros, eu estudei com os apontamentos dos colegas. Estudei, prestei exames, os professores foram
muito gentis com uma interrogação, porque eles fizeram todos os exames orais. Era bom para mim, porque não precisava escrever, que eu tinha muita dificuldade. Mas eles podiam perguntar o que eles queriam, e cada dia era um professor. Então ele tinha todo o tempo que ele quisesse para me sabatinar, e me sabatinaram. Eles queriam saber se realmente eu sabia. E graças a Deus passei, e no dia 8 de dezembro eu me ordenava. E aí comecei o meu tempo de sacerdote. Foi logo no ano seguinte que conheci o garoto Antônio Carlos Altieri, desculpe falar assim, né? Mas era garoto. O garoto Antônio Carlos Altieri. E eu fazia 1000 coisas para levar Jesus para os rapazes do colégio. Era um colégio só masculino. Eu fazia pequenos encontros, fazia grandes encontros. Fiz um encontro na beira da praia com 40 rapazes. E fui fazendo assim, por quê? Porque havia dentro de mim uma força que me levava a levar Jesus para aqueles jovens. Eu não podia ficar parado. Há uma observação interessante. Depois da minha ordenação, a dor de cabeça foi embora. Eu já não tomei meu remédio, porque nos dias da ordenação, eu esqueci completamente dos remédios. A dor de cabeça foi embora, e o problema da visão foi embora também. Era Deus agindo na minha vida. Até que nós fizemos uma missa de jovens, e claro, com violão, com órgão. Não havia músicas na época para os jovens, eram aquelas músicas tradicionais apenas que se cantava durante a missa. Eu fui ao piano, dedilhei, e saíram as músicas do canto de entrada, o canto do ofertório, o canto da comunhão, o canto final. E era uma beleza. O santuário do coração de Jesus enchia-se de jovens. Era uma beleza para nós. Mas você sabe, uma paróquia tradicional, desculpe o jeito de falar, as velhinhas da paróquia não aceitaram aquilo de jeito nenhum. Para elas era uma profanação. Violão naquela igreja, e aquele tipo de música parecendo iê, iê, iê dos anos 60. Não aceitavam. E claro, chegou ao nosso superior geral, chamado inspetor. Chegou a ele. Só que a resposta do superior não veio logo. Obrigado. Ter um bispo soprando para você é fantástico. E eu até pensei, passou. As velhinhas não gostaram e tal, falaram com o superior, e ficou por isso mesmo. No final de uma missa, eu estou tirando os paramentos. Na sacristia está o superior, Padre Debonis. Eu falei, acabou a missa. É a última missa que nós celebramos assim com jovens. Daí ele chegou para mim
E até meio emocionado, ele disse: continue. Porque se Dom Bosco estivesse vivo, ele faria a mesma coisa. Claro que meu coração vibrou. Se Dom Bosco estivesse vivo, ele faria a mesma coisa. Mas disse ele: o importante não é a sua pregação, não são os cantos, está tudo bem, mas o importante é que já 2 domingos eu estou no confessionário. Fiz questão de ir para o confessionário e ouvir as confissões desses jovens. Ele disse: continue, porque esses jovens são santos. Pode aplaudir. Esses jovens são santos. E o senhor conhece muito bem o padre De Bornes, né? Esses jovens são santos. Depois houve uma porção de coisas. Eu fiquei tuberculoso, fui para o sanatório, saí do sanatório. Mas saindo do sanatório, mandado para Lorena, desculpe, né? Para mim era uma cidade do interior. Eu estava acostumado com São Paulo. Eu era menino em São Paulo, fiz o ginásio, fiz o primário em São Paulo, fiz escola profissional em São Paulo, depois eu era padre em São Paulo. Agora vir para Lorena, para mim era um exílio. Desculpe, Lorena, mas eu não era capaz ainda de ver os planos de Deus. Vim para Lorena, mas com um ressentimento muito grande, uma mágoa enorme daquele superior, Padre De Bornes, porque também eu fui vendo que a minha esperança era que, passado um tempo, eu voltasse para o trabalho com jovens em São Paulo. Só que o tempo passava e eu não voltava. Então o meu ressentimento aumentava. E ressentimento, mágoa é uma coisa terrível. É ácido. Pasmem, eu era um padre que não rezava. Rezava a minha missa e terminou. Eu não rezava mais nada. Eu estava seco por dentro. Nem é que eu não queria que eu dissesse: não, eu não vou rezar. Não, eu não conseguia. Quando aconteceu uma coisa inesperada, veio a notícia que um padre Haroldo Ram, que eu conheci, porque também ele trabalhou muito com jovens, vinha fazer um dia de encontro com os nossos seminaristas em Lorena. E eu quis muito participar. Só que na véspera, o meu superior, Padre Anderson, me disse: olha, amanhã você precisa celebrar missas em Silveiras, porque é dia de finados. E à tarde vai haver reunião dos professores. Então aquela minha expectativa de que eu participasse daquele encontro, não sei porquê, mas havia uma intuição em mim que aquele encontro traria uma solução para o meu caso, como aconteceu quando eu participei daquela Mariápolis doente. Tudo caiu por terra. E aí,
o ressentimento e a mágoa aumentaram. Graças a Deus, à noite, deixa eu fazer um parênteses que eu esqueci. Eu tinha feito um propósito de todas as noites rezar o Vinde Espírito Santo. Eu não sabia por quê, mas fiz esse propósito. Antes de deitar, a única oração que eu rezava antes de deitar era essa, missa de manhã cedo e à noite antes de deitar, Vinde Espírito Santo e pronto. Interessante, naquele dia quando eu fui rezar o Vinde Espírito Santo, eu aceitei do fundo do meu coração aquela situação. Senhor, eu entrego nas suas mãos isso. Eu vou para Silveiras, eu vou celebrar as missas, eu vou para a reunião dos professores. Está nas suas mãos. Dormi. No dia seguinte, já vem a notícia no meu quarto que o Padre Haroldo tinha chegado e queria falar comigo. Lá fui eu. Foi uma alegria reencontrá-lo. Daí ele tinha que começar o encontro. Nos despedimos, ele entrou. Daí o meu superior, Padre Anderson, vira para mim e disse: participa desse encontro. Eu virei para ele e disse: mas o senhor me disse que eu tinha que ir para Silveira celebrar missas e tenho que participar da reunião dos professores da tarde. Não faz mal, eu resolvo isso, não é? Participa desse encontro. Foi o dedo de Deus. Padre Haroldo fez 2 palestras de manhã cedo e uma palestra à tarde, dizendo a nós o que estava acontecendo no mundo com a chamada renovação carismática católica. Ele tentou explicar para nós, que aliás, ele explicou bem, mas nós não entendíamos o que era o batismo no Espírito Santo. Ele explicou para nós o que eram os dons do Espírito Santo. Eu antes tinha horror dos dons do Espírito Santo, porque pessoas orando em línguas, esse negócio de curas, eu tinha horror disso. E Deus me pegou direitinho, não é? Na explicação dele, não é que eu fiquei logo entusiasmado, mas acolhi. Ele disse que estava acontecendo no mundo aqueles dons que aconteceram em Pentecostes. Quando chegou na hora da missa, no final, ele se vira para os padres, éramos vários padres, os professores do seminário. Se vocês quiserem, eu imponho as mãos sobre cada um, para que recebam esse batismo no Espírito Santo. Claro, ficava mal não aceitar, né? Mas eu desejei do fundo do meu coração. Eu quis mesmo. Eu não sabia o que era aquilo, ou o que ia levar aquilo, mas eu quis do fundo do meu coração. Padre Haroldo veio rezando, um por um. Se eu não fui o último, eu fui dos últimos. E aí a minha decepção. Quando ele chegou e rezou por mim, eu não senti nada. 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 A mesma frieza que eu tinha antes de não conseguir rezar, eu continuava sentindo e não senti nada da oração que ele fez por mim. Mas que beleza. Naquela noite, sozinho nos pátios do colégio, e eram pátios muito bons, com arvoredos, etc. Eu fiquei andando, gente, e eu orava como nunca tinha orado na minha vida. Nunca. A oração brotava do fundo do meu coração. Não é que ficasse falando alto, não, mas era uma oração íntima, era uma oração do coração, era uma oração que enchia a minha alma. No dia seguinte, tudo estava diferente, o colégio estava diferente, as árvores diferentes, as pessoas principalmente estavam diferentes, e eu estava
diferente. A partir daí, a minha missa já não foi mais a mesma. Eu que simplesmente rezava a missa. Havia um fervor diferente na celebração da Eucaristia. Eu sempre tive uma Bíblia. Naquele tempo eu nem peguei na Bíblia. Naquele tempo de secura. Mas eu voltei a pegar na Bíblia e parece que as letras saltavam do papel para os meus olhos. E o sentido daquelas palavras me enchiam. A minha própria confissão mudou. Eu todos os meses ia à Aparecida me confessar, e me confessar com grande arrependimento. Posso dizer, não eram grandes pecados, mas eu tinha um grande arrependimento das faltas todas que eu tinha. Eu não era ainda aquilo que Deus queria que eu fosse. Mas graças a Deus, eu não era mais o que eu era. Eu não era mais o que eu era. Foram as duas grandes graças na minha vida. O meu encontro pessoal com Jesus, em Lorena, e o meu batismo no Espírito Santo, em Lorena, para onde eu não queria ir. E a partir de Lorena, no Vale do Paraíba, foi que nasce tudo aquilo que nós somos e temos. Deus queria mudar radicalmente o rumo da minha vida. Se eu continuasse em São Paulo, ia continuar com aqueles encontros de jovens, com aquela missa de jovens. Mas o que Deus queria era outra coisa totalmente diferente. Deus queria que nós cantássemos uma canção nova. Foi justamente, como é que se diz, no escalabrejo? Como é que é? Esgotar brejo. Foi um esgotar brejo. Foi um esgotar brejo. Olha que esgotar brejo não é fácil. E o sol por cima da cabeça foi duríssimo. Tudo que nós fizemos custou suor, lágrimas e sangue. Suor, lágrimas e sangue. Custou. Mas está aí. A canção nova está aí para quem quiser ver e dizer: isso é obra de Deus, um milagre aos nossos olhos. Cantemos uma música do Espírito Santo. Vamos ficando em pé. Espírito Santo de Deus, inunda Todos meu nós. ser. Isso. Inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, pra sentir a paz interior
Assim como Isabel ficou inundada do Espírito Santo, ao Shalom de Maria, que agora esses seus filhos e filhas, Senhor, os que estão aqui e que nos acompanham de longe, sejam inundados pelo Espírito Santo, para que as suas vidas sejam ainda mais transformadas. Sim, Senhor, há vidas transformadas, mas Tu queres transformar mais ainda essas vidas. Transforma, Senhor, essas vidas pela inundação do Teu Espírito Santo. Senhor, nós estamos completando 50 anos dessa grande graça na Igreja Católica. Logo depois do Concílio Vaticano II, acontece nos Estados Unidos aquele primeiro derramamento do Espírito Santo, aquela inundação do Espírito Santo. E nós vamos celebrar isso com o Papa Francisco. Sim, Senhor, é um grande momento, mas já agora, Senhor, nós podemos proclamar um jubileu do Espírito Santo. Sim, Senhor, um jubileu do Espírito Santo, onde nós sejamos inundados pelo Espírito Santo e cada um de nós cada vez mais transformados pelo poder do Espírito. Assim como João Batista ficou cheio do Espírito Santo, assim como Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e Maria, que já era cheia do Espírito Santo, Senhor, que cada um de nós seja cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, transformado pela ação do Espírito Santo. E nós agradecemos muito pela graça que estás concedendo a nós, Senhor. É uma graça muito grande e que nós abrimos o coração para receber. Sim, Senhor, dá-nos a graça do derramamento do Espírito Santo com os seus dons e com os seus frutos. Sim, Senhor, que os dons do Espírito Santo estejam e se manifestem em nós. Que os frutos do Espírito Santo, Senhor, frutifiquem em nós. Precisamos de uma vida transformada. Cantamos. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!